Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje vamos trazer novidades importantes aí sobre o próximo jogo do Vasco nesse final de semana no clássico contra o Botafogo. O Vasco que terá pelo menos aí 2 alterações no time titular e pode contar aí com reforço de peso. Dimitri Payet será avaliado amanhã, então a gente vai trazer todos os detalhes aí sobre esse clássico. Vamos falar também sobre a busca aí do Pedrinho em relação ao novo diretor executivo de futebol e também em relação ao novo treinador do Vasco aí que pode ser definido ainda nesse final de semana. E também vamos trazer novidades sobre mercado da bola, saídas de jogador. Tivemos aí a confirmação que tem atleta aí que não continuará no Vasco, será devolvido aí para o seu clube de origem agora no meio da temporada. E também vamos trazer detalhes importantes sobre a volta de Felipe Coutinho, que está ali praticamente confirmada. Trazer detalhes aí direto da Inglaterra em relação à rescisão contratual do jogador com o Vasco da Gama. E tem mais notícia vindo lá da Inglaterra. Parece que temos propostas na mão da 777 aí pela compra dos direitos da Vasco SAF, de um bilionária, de uma mulher aí que tem participação num dos maiores clubes da Premier League, né, da Liga Inglesa de Futebol. Então, primeiramente, quero convidar você que está aí do outro lado da telinha, assistindo a gente pela primeira vez e ainda não é inscrito, e ainda não faz parte aqui da nossa família, ainda não segue a gente aqui no YouTube, para correr lá embaixo do vídeo. Lá embaixo vai ter um botão bem grande vermelho escrito inscreva-se. Se você não sabe ler, não sabe escrever, não tem problema nenhum. Clica naquele botão vermelho, vem fazer parte da nossa família aqui no nosso canal. E não esqueça também de dar uma moral, né? De dar uma colaboração, uma ajuda pra gente, deixando aquele like, deixando aquele joinha. Lá embaixo do vídeo tem um botão com o dedo para cima assim. Clica nele, vocês não têm ideia de como a sua ajuda é importante aqui para o nosso trabalho. E a outra forma que você pode estar ajudando a gente também é através do Pix do canal. Tá vendo esse número que está aqui na tela agora e aqui o QR Code? Qualquer valor que você doar, você ajuda o nosso canal a continuar fazendo a cobertura aí de tudo que acontece. Todos os jogos fora de casa, sempre que alguma coletiva é convocada ou algum jogador é contratado pelo Vasco, a gente vai estar no aeroporto recebendo, mas obviamente que custa muita grana e o YouTube não paga a gente o suficiente para que essa cobertura seja feita aí na totalidade. Então quem puder colaborar, R$1, 5, 10, 20 reais é muito importante, né, para que o nosso canal continue evoluindo, crescendo e existindo aqui no YouTube. E lembrando que toda noite quem ajuda, né, quem fortalece o nosso trabalho, participa aí do sorteio de 2 camisas dessa daqui, oficiais do canal. Hoje à noite teremos sorteio de 4 dessas, porque ontem a gente não fez, então hoje a gente vai sortear 4 camisas dessa daqui para todo mundo que chegar junto e doar aqui no nosso Pix, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí sobre a partida desse sábado, né? O Vasco que infelizmente saiu derrotado da partida de ontem, né? De forma injusta, porque aquela expulsão do David ali, vamos ser bem sinceros, mais uma vez a arbitragem prejudicando o Vasco, mas águas passadas. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o clássico contra o Botafogo. O Vasco vai ter 2 partidas seguidas em São Januário e é o momento de pontuar, né? É o momento aí de conseguir 2 grandes vitórias para, além de subir na tabela, recuperar a moral, recuperar a confiança, né? E trazer o Vasco aí para um local mais tranquilo na tabela para o restante do Campeonato Brasileiro. Teremos aí 2 desfalques, né? Ontem o David foi expulso, não poderá jogar, e o Matheus Carvalho, Matheus Cocão, levou o 2º cartão amarelo, o 3º cartão amarelo e também terá que cumprir suspensão automática. Porém, temos aí uma grande possibilidade de ter um baita de um reforço, né? Dimitri Payet está treinando normalmente, hoje fez atividades lá no centro de treinamento Moacir Barbosa, sozinho, obviamente, né? O elenco do Vasco hoje não treinou e a probabilidade é que amanhã a gente tenha aí a avaliação final, mas pelo que tudo indica ali, as chances de jogo do Payet passam nesse momento de 90%, porque ele não sentiu dores, não sentiu nenhum tipo de desconforto e está treinando aí normalmente desde o começo da semana. Então a gente deve ter o Payet voltando ao time justamente na vaga
vaga do David, né? O David, que não poderá jogar, deve ceder a vaga para o Payet ali, jogando ou aberto pelos lados de campo ou caindo um pouco mais para o meio para jogar centralizado, né? O Vasco podendo jogar até mesmo no 4-4-2 se for dessa forma. Então a gente deve ter um time um pouco diferente. As mudanças aí que devem ser feitas são Payet na vaga do David e a grande dúvida de quem entrará na vaga do Matheus Carvalho. Temos duas opções. Ou entra o Sforza ou entra o JP. O Galdames não foi nem relacionado para o último jogo, então não acredito que vá ganhar a vaga no time titular. Então a provável escalação deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais Lucas Piton e o PH, dupla de zaga com o Maicon e o João Vitor, né? Muita gente reclamando do Maicon, mas as outras opções são ou o Léo Pelé ou o Rojas. Você mudaria, você tiraria o Maicon e colocaria um desses atletas? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Meio de campo, Hugo Moura, que vem jogando muito bem, ganhando aí a confiança do torcedor, Sforza ou JP, e aí, fechando ali o meio de campo, a gente deve ter o Estrela sendo mantido, né? Apesar de não ter ido bem ontem, provavelmente será o titular, e lá na frente, como eu falei, David saindo do time para a entrada de Dimitri Payet, Adson aberto pelo outro lado e Pablo Verratti centralizado. E aí, gostaram da escalação? Acha que esse time tem condições de vencer o Botafogo jogando em casa? O Botafogo vem bem no Campeonato Brasileiro, a gente tem que admitir que é um dos times aí que está jogando o melhor futebol até o momento, mas é um eterno freguês, né? Um time que geralmente o Vasco consegue, mesmo com times inferiores, sair vitorioso. Então quero a sua opinião nos comentários e lembrar, galera, que no sábado, dia do jogo aí entre Vasco e o Botafogo, a nossa parceira do canal, a 1xBet, vai estar dando para você que está do outro lado da telinha aí R$10 mil e 10 camisas oficiais de jogo do Vascão. Para você participar, tudo que você precisa fazer é estar inscrito lá no site da 1xBet. Se você já está inscrito, se você já está cadastrado, mas se você não se cadastrou usando o nosso link do canal, tem que ser através do nosso link. Então, dá um jeito, pega um e-mail aí de um amigo, de uma tia, de um parente seu, se cadastra no nosso link que está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje para garantir a sua participação. Serão 10 vencedores. Cada vencedor leva R$1.000 e uma camisa oficial do Vascão e todo mundo que se cadastrar ainda ganha um bônus de boas-vindas de R$300 lá na 1xBet. Então corra, participa, para quem sabe você está levando um desses prêmios para casa. O link está no primeiro comentário fixado. Falar agora sobre a busca de Pedrinho, né? O Pedrinho, ele está correndo contra o tempo, né? Ele quer anunciar aí o novo diretor executivo de futebol do Vasco. Muita gente falando, pô, Mário, e a situação de treinador? Cara, o Pedrinho, ele está confortável com o Rafael Paiva. Ele não vai anunciar um novo técnico, ele não vai efetivar o Rafael Paiva até ele ter aí um novo executivo de futebol para poder, né, ter essa confirmação aí de quem será o técnico do Vasco a longo termo, né, até o final do Campeonato Brasileiro. Mas, pelo que tudo indica aí, pelas informações que a gente obteve no decorrer do dia de hoje, Pedrinho já poderá anunciar aí quem será o comandante do futebol do Vasco, né, o diretor executivo, até sexta-feira, né, ou seja, até antes da partida contra o Botafogo nesse final de semana. O Pedrinho fez ali 4 entrevistas com 4 profissionais diferentes e acredito que ele já tem a escolha feita, né? Já está aí tudo acertado, faltando apenas, obviamente, a assinatura do contrato. Não sei quem é a pessoa, não tivemos acesso aí quem foram os profissionais que foram entrevistados. O fato é, está certo, tem que ser o mais rápido possível para o Vasco trazer uma segurança para os jogadores, para o plantel, até mesmo para essa próxima janela de transferências, né? Que o Vasco tem que contratar e tem que deixar jogadores irem embora. E é justamente sobre isso que eu queria falar. Hoje obtemos a informação que o Vasco vai devolver um atleta, que é o Praxedes. Praxedes não vai continuar no Vasco, não está sendo aproveitado, não foi nem relacionado para o jogo de ontem e o Vasco vai acionar uma cláusula contratual do empréstimo entre o Vasco e o Red Bull Bragantino para devolver o jogador de forma antecipada. E tá, não vai parar por aí. Além do Praxedes, outros nomes entrarão nessa barca, né? Jogadores aí, como eu falei, que não estão sendo aproveitados e o Pedrinho vai tentar ou emprestar ou rescindir contratos aí de uma forma amigável. Jogadores como Galdames, que custa aos cofres do Vasco aí quase R$600 mil por mês, Serginho, o Rossi pode entrar nessa barca também. Enfim, jogadores aí, como eu falei, que não estão sendo aproveitados e podem rescindir contratos, serem emprestados ou deixarem o Vasco de uma forma amigável agora no meio da temporada para abrir, né, mais espaço no plantel, salvar dinheiro para que o Vasco possa reinvestir essa grana em contratações. Falar sobre Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho e o Vasco já estão todos acertados,
salário, tempo de contrato, que era algo ali que ainda estava sendo discutido, mas parece que as duas partes ali já entraram no consenso. Parece que o Felipe Coutinho vai assinar um contrato de 3 temporadas, de 3 anos com o Vasco da Gama, e parece que o Felipe Coutinho também já se acertou com o Aston Villa lá na Inglaterra, até porque o Aston Villa tem apenas até sexta-feira agora para definir, né, a sua folha salarial para a Premier League. Então parece que já está tudo acertado, faltando apenas a publicação da rescisão de contrato lá na Inglaterra, lá na Europa, mas isso deve acontecer, não, vai acontecer até sexta-feira, e aí a gente já terá, né, o Coutinho, o Souza e o Alex Teixeira sendo anunciados finalmente, né, finalmente, acabando essa novela aí da volta dos crias para casa. Então muito aliviado, né, que tudo tá correndo da forma que deveria, e talvez no sábado aí, dia de jogo entre Vasco e Botafogo, os três já possam ir a campo ali em São Januário para poder falar com a torcida, né, para poder fazer aquela festa bacana e o torcedor tirar esse peso, né, ficar aliviado. Finalmente os três aí serão anunciados pelo nosso Vasco da Gama. E tem mais notícia vindo da Inglaterra, tá? Não é só a situação do Coutinho. Tivemos a informação que uma das donas do Newcastle, né, o Newcastle que foi vendido alguns anos atrás para um bilionário, né, saudita. Junto com esse bilionário, quem entrou de sócio com ele foi uma inglesa chamada Amanda Staveley. Essa Amanda Staveley parece que ela estaria ali negociando para tentar comprar ali todos os times da 777, inclusive o Vasco, né? A parte do Vasco ali que pertence à 777 teria feito uma proposta de cerca de 680 milhões de reais ali para comprar, o que a 777 já adquiriu do Vasco da Gama, né? Que é ali os 31%. A gente não sabe se essa negociação envolve também, né, a possível compra do contrato que a 777 tem com o Vasco, né? Talvez ela teria que aportar mais dinheiro, obviamente, né, para poder ter acesso ao restante ali que a 777 não comprou, mas o fato é, parece que a negociação está caminhando, a 777 está desesperada, vendo, né, talvez o Vasco recuperar o controle total na justiça, e por esse motivo pode tentar acelerar esse processo de venda. Então, provavelmente nos próximos dias a gente deve ter mais notícias referentes aí a essa possível venda, né, dos direitos da 777 para essa bilionária inglesa aí que é dona, ou não é dona, né, mas é uma das donas do Newcastle, que hoje é um dos times mais fortes lá da Premier League, lá do futebol inglês. Então fiquem ligados, que a gente deve trazer mais novidades sobre isso aí nos próximos vídeos aqui para vocês. Beleza, rapaziada? Então é isso. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, corre lá na 1xBet, no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro para participar do sorteio e ganhar aqueles 300 reais de bônus de boas-vindas. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!